Bom dia. Uma reflexão para hoje. Falar sobre o apóstolo Paulo na sua carta do 2 aos Coríntios, seu capítulo 12. Vai falar acerca do espinho na carne. Paulo ele vai falar e narrar a sua experiência de ser levado ao terceiro céu e ali ver coisas inefáveis e ouviu coisas que não cabe nem ao homem ouvir e vê-la. Mas lhe foi dado e ele sabe. Ele vai dizer que lhe foi dado um espinho na carne dele. Não sabemos qual foi o espinho na carne, mas lhe foi dado um espinho na carne para que ele não viesse se gloriar das visões e revelações que ele teve ao ir ao terceiro céu. Nessa narrativa, Paulo também vai dizer que ele orou uma, orou duas e orou três vezes para que esse espinho ele saísse da vida dele. Só que Deus vai responder para Saulo assim: Saulo, Saulo, a minha graça te basta, ou a minha graça é o suficiente, porque o meu poder ele vai se aperfeiçoar ou se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Esse texto ele mostra muito o poder, a misericórdia e a graça, o amor de Deus. Bem certo que todos nós, quando temos experiências com Cristo, o nosso eu, o nosso sou, acaba se gloriando em algumas coisas. Muitas das vezes falamos que é tudo para Cristo, mas quantas das vezes nos pegamos, quantas vezes já peguei pessoas dizendo eu faço, eu sei, eu posso, Deus me deu, Deus falou, através de Deus isso, só que no seu interior é soberba, é ego, está se gloriando em si. Só que por nós mesmos nós não somos capazes de nada, nem de tirar um espinho na carne, nem de tirar uma fraqueza. Porque existem coisas que nós vamos carregar para a nossa vida que ninguém pode mudar. Nossas orações mesmo não vão mudar algumas coisas. Quanto mais alguém vai mudar, não tem como. Paulo ele vai falar, a Bíblia vai dizer assim, Saulo, Deus vai falar, a minha graça te basta. Ou seja, é necessário só. É a minha graça. Isso daí é a minha graça. Você pode orar, não vai sair, porque é a minha graça que vai te bastar. Não adianta você repetir oração. A Bíblia diz para a gente não fazer como os religiosos, ficar repetindo as orações. Existem coisas que você vai ter que carregar, que você vai ter que saber lidar. E se você não saber lidar, você vai ter que seguir e entender que é a graça de Deus. E acabou e ponto. Simples. Só que nós, seres humanos, nós temos em nós nós queremos em nós a autoaprovação de Deus. A gente quer mostrar para Deus que a gente é bom, a gente quer mostrar para Deus que a gente está se esforçando, a gente quer mostrar para Deus destravar a mente, vai muito além disso. Muitas das vezes a gente quer uma aprovação por Deus, só que Deus ele não aprova eu e você pelo nosso nível de oração. Deus ele não aprova eu e você pelo nosso nível de capacitação. Deus ele não. Por que não? Porque antes da fundação do mundo, Deus ele já tinha predestinou. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos por Deus. E o que é uma eleição? Escolhidos. Em João vai dizer que Jesus não lançará fora aquele que Deus o enviou. De modo algum, Jesus lançará fora. Ou seja, se Deus ele lhe enviou, se Deus ele te elegeu,
Cristo não vai te lançar fora. Nós podemos analisar e perceber o ladrão da cruz. Ali ele teve um encontro com a graça, porque pela lei ele já estava sendo condenado e iria ser consumado o tal pecado em cruz. Só que ele se deparou com aquele que é maior que a lei, com aquele que é o autor da graça e do amor. E por um ato, ele foi salvo. Num dos seus últimos fôlegos de vida. Existem pessoas que são eleitas por Deus, que muitas das vezes eu julgo, você julga, que vai isso, que vai aquilo, que vai isso, que vai aquilo. Ah, olha o que fez, olha o que ele fez, olha o que ela fez, olha o que ele falou, olha o que ela falou. Cara, existem pessoas que você vai julgar, vai julgar, vai julgar, vai julgar, e a graça vai alcançar ela. Porque a graça de Deus, ela é multiforme. Não tem como entender os mistérios de Deus. Existem mistérios de Deus que está em Efésios, que Deus guardou com ele, ocultou com ele, e só foi liberado para um homem chamado Paulo. Se você ler Efésios, você vai entender. Então existem mistérios que não cabe a mim ou a você entender e discernir. Entendeu? Só que Cristo, ele alcança aqueles que o mundo desacredita, aqueles que o mundo aponta, aqueles que as pessoas discriminam, aqueles que são improváveis diante da sociedade. Deus, ele resgata esses, sabe? O evangelho, ele não está ligado a você ir para o templo e voltar para casa, ir para o monte e voltar para casa. A campanha da chave que vai abrir, a campanha do caroço de feijão, o óleo que quebra o jugo, isso tudo aí, cara, isso daí já era, cara. Ah, porque eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou instruído, eu sou mestre, que muito hoje a moda é sou mestre. Paulo disse, cara, que tudo isso, ele ser fariseu, ele entender de tudo, ele ter as doutrinas, ele entender da lei, ele ser tudo isso, ele foi considerado para ele como esterco. Quando ele teve a revelação de Cristo, da graça de Deus, se considerou esterco. E você está se considerando isso um troféu. Cargo pastoral não entra para o céu. Cargo eclesiástico não entra para o céu. Ah, Lucas, o que entra para o céu? O que entra para o céu? O que eu faço para ir para o céu? A Bíblia diz que aqueles que são predestinados, os eleitos de Deus, os que são de Cristo, esses vão crucificar a sua carne com seus desejos e as suas paixões. E existem pessoas que a graça que vai alcançar, elas não vão conseguir chegar nem até próximo de Cristo, mas Cristo vai chegar próximo delas. É nítido, cara, é notório isso. A gente precisa ter essa percepção. Enquanto não tivermos a percepção de que é Cristo que nos capacita, que nos escolhe, que nos alcança com a sua graça, a gente vai querer fazer de tudo. Ah, ser salvo. Imagina, se a gente fosse salvo pelas nossas obras aqui na Terra. Imagina se eu fosse salvo porque eu vou para a igreja todos os dias. Imagina se eu fosse salvo porque eu subo o monte direto. Eu seria salvo por obras.
eu seria salvo por obras. E a graça de nada se valeria, né? Só que eu não sou salvo por obras. Eu sou salvo pela fé. E a fé em Cristo. E isso não vem de mim. Isso é dom de Deus. Até a fé que a gente recebe não é nossa, vem de Deus. A graça não é nossa, vem de Deus. O dom não é nosso, vem de Deus. Agora, quando você toma algo para si, uma aprovação para si, que é isso? Para você ser salvo, você tem que estar no culto de domingo. Eu vou para a igreja, eu me considero uma pessoa religiosa, porque eu vou para a igreja, eu pratico ali os hábitos, eu pratico Santa Ceia, eu vou para estudos, eu faço tudo isso. Só que a graça, ela não tem a ver com obras. A graça é o próprio Cristo. Quando a gente entende que a graça é Cristo e que nós somos salvos por isso, por Ele, pela fé nele, nossa mentalidade vai mudar.